O STJ, ele foi questionado, né, porque, claro, né, os advogados ficam pressionando. Teve um sujeito que ele sumiu, ele saiu, né, do estado, ficou em outro local, estava basicamente escondido, a verdade é essa, e o processo estava parado. Só que esse cara volta, né, depois de 27 anos. A prescrição máxima do Código Penal se dá em 20 anos. E aí, quando ele chegou, descobriram ele, a polícia localizou, informou para a justiça, o processo dele veio, retomou, começou. E o advogado foi alegar que já estaria prescrito. E aí, né, claro, a lei em momento nenhum diz que a prescrição volta a correr. E aí o que foi que o STJ fez? Disse, olha, a gente estaria criando uma outra hipótese que não foi trazida pelo Constituinte. Hein? Outra hipótese de imprescritibilidade. O STF não concorda com isso, mas olha qual é a ideia. A Constituição, o Constituinte, ele disse que o racismo ele é imprescritível. Ele disse que crimes praticados por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, Estado Democrático de Direito é imprescritível. E aí, se esse cara nunca aparecesse, eu estaria diante aí também de uma imprescritibilidade. Percebem? Quase ninguém concorda com isso. Por quê? Porque não está imprescritível. Volta a correr quando ele aparecer. Se ele está achando ruim, ele apareça. Só que aí o que foi que o STJ disse? Eu preciso fazer uma limitação. Eu preciso fazer uma limitação e olha só o que é que a súmula diz. Súmula 415, como ela colocou ali, STJ. STJ 415, ela diz assim, ó. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Pena cominada é a pena em abstrato. Pena cominada é a pena em abstrato. Ele diz assim, ó, é regulado pelo máximo da pena cominada. Bora entender o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que é pelo máximo da pena? Não, ele está dizendo que é regulado pelo máximo da pena cominada. Vamos trazer alguns exemplos para ver se realmente isso fica claro. Olha só, vamos imaginar, por exemplo, um crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Furto simples, pena, reclusão de 1 a 4 aninhos. 1 a 4 aninhos. Olha só. O cara foi citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Suspende o processo, suspende a prescrição. De acordo com o STJ, e a prova ela vai ser clara quando vai dizer assim, de acordo com o entendimento simulado do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o STJ, esse processo ficará suspenso até ele comparecer. Porém, a prescrição ficará suspensa por quanto tempo? Júlio, ele disse ali, 4 anos. Certo ou errado? Vai ter lá a prova, né? Isso já caiu, tinha assim. Olha só o que é que tinha na prova. A pena combinada é a mesma coisa de pena em abstrato. Pena, lembra lá, né? Quando ele fala pena combinada, é a pena em abstrato. Você está confundindo com a pena aplicada. E aí pensa comigo uma coisa. Por que essa pena combinada não pode ser a pena aplicada? Porque o processo está suspenso. Eu não posso condenar o cara, né, sem ele ter conhecimento. A pena, lembra lá, aplicada seria, a pena de 1 a 4 anos foi condenado a 2 anos. Aqui é condenação, pena aplicada. Não pode ser isso. Por quê? Porque o processo está parado. Só que veja só, dentre as alternativas, 4, lembra lá, 8, 12, 16 e 20. Vocês marcariam o quê? Todo mundo no 4? Sim ou não? Se você marca 4 e marca a letra A, a gente tende a, começa com E, errar. E aí você diz, Júlio, por quê? Muita gente erra isso aqui, inclusive, porque a questão é a leitura. Eu ia dizer interpretação, né? Mas ali ia se ligar aí na isolada, né? Mas a questão é o que a súmula fala. Veja, ele não está dizendo que é pelo máximo da pena, ele está dizendo que é regulado pelo máximo da pena. E aí, olha só, vamos lembrar, deixa eu só conferir um negócio aqui. Lá na tua parte de direito penal, tem a parte aí de extinção da punibilidade, né? Aí olha só, isso engloba inclusive a prescrição. Eu preciso observar e entender como é que acontece. Vê só, se eu voltar lá no Código Penal, imagina aqui, né, o penal, a partir do artigo 111, né, quando ele traz lá, o que me interessa pra gente aqui, né? Acha aqui o quê? Olha só, cadê o 111? Vê só, 109 ele está aqui. Ele vai trazer aqui alguns prazos. Pegando de baixo para cima, ele diz assim, ó. Prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Não é o nosso caso.
Prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual, aí ele coloca 1 ano. Ou, sendo superior, não exceda 2. Não é o nosso caso. Depois ele diz assim, prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede 4. Aqui é o nosso caso. A nossa pena é superior a 2? É, mas não excede 4. É exatamente 4. O que é que acontece? Um crime de furto prescreve em quanto tempo? 8 anos. A súmula está dizendo que o período da suspensão será regulado. Não vai ser o da pena máxima, vai ser regulado pela pena máxima. Então, se é regulado, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a pena máxima? 4 anos. Jogo na tabela da prescrição e encontro 8. Logo, o nosso gabarito é 8 anos. 8 anos. Olha só, o que é que a gente precisa aqui estabelecer? Esse caso, vamos lá. Esse cara foi citado por edital. Ele não compareceu nem constituiu o advogado. Vamos lá. Suspende o processo, suspende, Júlio, a prescrição. Suspende a prescrição. O processo vai ficar suspenso até quando? Até ele aparecer. Júlio, a prescrição, em tese, é até ele aparecer, mas o STJ disse, não é justo, porque eu estaria trazendo aí uma imprescritibilidade. Vamos limitar essa prescrição. Aí o STJ disse assim, a suspensão da prescrição vai se dar até o momento, lembra lá, em que a pena máxima fosse prescrever. O período da suspensão da prescrição, diz a súmula, é regulado pelo máximo da pena. Eu pego essa pena máxima e vejo na tabela. Um crime com pena de 4 anos prescreve em quanto? 8. Então, o período de suspensão será de 8 anos. Se eu pensar assim, você praticou um crime hoje, seu processo está correndo. O Estado tem a vida toda para te processar? Não. Por quê? Porque tem prescrição. O crime de furto simples prescreve em 8 anos. Daqui a 8 anos eu posso te julgar, processar? Não. Por quê? Porque prescreveu. Só que o que é que acontece? Quando a gente estuda a prescrição, existem marcos interruptivos. Imagine você praticou um crime em 2015, e aí passou 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, lembra lá, prescreveu ano passado. Mas imagina que tu praticou um crime, imagina no ano de 2020. 2020. Aí o que é que acontece? Passou 2021, 22, 23, 24, o MP ofereceu a denúncia contra tu, recebeu. Quando recebe a denúncia, o que acontece? Zera. Zera e começa a contar tudo de novo. Zera e começa a contar tudo de novo. Como zerou aqui o recebimento, eu tenho que contar mais 8 anos. Só que o juiz determinou a citação por edital. A citação por edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, faz com que a prescrição fique parada, fique suspensa. E aí eu suspendo até quando, Júlio? Até, lembra lá, né, a regulação do máximo da pena combinada. Se a pena aqui é 4 anos, eu jogo na tabela, prescreve em 8, logo fica suspenso por 8 anos. Se eu fosse perguntar assim, se esse cara nunca aparecer, o crime dele prescreve com quanto tempo? 16. Aí você diz, Júlio, por que 16? Porque passou 8 anos suspenso e ele prescreve com quanto? Né? Com 8? Então 8 anos ficou suspenso, 8 anos agora para prescrever. 16 anos. 16 anos. Entendeu? A prova não vai perguntar quanto tempo prescreve, vai perguntar quanto tempo fica suspenso. Quanto tempo fica suspenso. Vê só um detalhe. Imagina um crime de artigo 171, estelionato. Pena, reclusão de 1 a 5. 1 a 5. Citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Ficará suspenso por quanto tempo a prescrição? Quanto? 12 anos. Júlio, 12 anos. E por que, né, o crime de estelionato é bom? Porque aqui coincidiu de ser o dobro, né? Para tu não achar que é o dobro. Lembra, eu tenho que ir na tabela. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede 8. Ou seja, passou de 4, mas não passou de 8. 5. 5 anos prescreve em 12. Ficará suspenso por 12. Beleza? Oi. Júlio, homicídio, a prescrição máxima, 20 anos. Ele coloca aqui, ó. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. É a prescrição máxima do Código Penal. O homicídio ele tem pena de 12 a 30. Como a máxima passa de, lembra lá, de 12, a gente pega a máxima da prescrição, 20 anos. 20 anos. Prescrição.
Certo. Aqui foi o seguinte. Lembra que a prescrição fica suspensa pelo máximo da pena combinada. Se o crime tem pena de 4, jogo na tabela, fica suspenso por 8, porque o crime prescreve em 8. Aí eu perguntei assim, vamos imaginar que um cara que praticou um furto simples, ele foi citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Ficará suspenso o processo e a prescrição. Júlio, a suspensão se dá por quanto tempo? 8 anos. Só que se alguém te perguntasse, esse crime vai prescrever com quanto tempo? 16. Aí você diz por quê? Porque em 8 anos a prescrição não corre. Depois que terminou os 8, aí a prescrição volta a correr. Aí esse crime prescreve com quanto? 8. Passou 8 tempo parado, com 8 agora prescrevendo, 16. Seria nesse sentido. Não, no caso do homicídio, se fosse o homicídio, a prescrição máxima é 20 anos. Se fosse no caso do homicídio, 20 anos fica suspenso, com mais 20 anos para prescrever. 40 anos, 40 anos. Só que vejam só, tá? Desde que não aconteça nada, tá? Por exemplo, nenhuma causa interruptiva. Tem um caso que é bem conhecido, né? Um advogado tava no Shopping Tacaruna. Todo mundo conhece ali no Shopping Tacaruna. Um cara chegou, o cara tava participando. Eu achei esse caso interessante, engraçado, perigoso, né? Várias situações. O cara chegou, o cara tava lá cheio de documento na mão. Tava passando um cara todo arrumado de terno, não sei o que. As pessoas têm essa visão. O cara que tá de terno, presume-se que o cara é advogado. Ou que ele é pastor, não sei, né? Tá fazendo exame de fezes, não sei. Alguma coisa é que ele tá todo arrumado. E aí o cara tava na praça de alimentação, o cara foi passando. E aí chegou e fez, opa, doutor. Aí ele olhou e fez, o senhor é advogado? Ele soou. Aí ele fez, olha, eu tô com uma dúvida. E aí ele, claro, senta aí. O cara pegou um prato, né? Botou lá para comer e disse, sente aí. Aí ele fez, olha, você é de que área? Aí ele fez, eu sou da área trabalhista. Ele disse, não, então deixa. Ele disse, oxente, quem foi, rapaz? Para eu ser advogado da área trabalhista, eu sou advogado, eu passei e me formei em direito, eu sei de tudo. É basicamente isso, né? O cara que fez direito sabe de tudo, né? E aí ele fez, olha, é porque, veja só, a minha dúvida é na área criminal. E ele fez, olha, eu lembro das aulas, pode perguntar aí. E aí ele fez, olha, porque, veja só, eu matei uma pessoa. E aí, imagine isso, né? Você está comendo, o cara senta, né, e diz, olha, eu pratiquei um crime, eu isso e aquilo outro. E aí ele disse, sim, mas o que foi que houve? Você está sendo processado? Ele disse, não, muito pelo contrário, eu não sei nem o que é que está acontecendo. Só que a verdade é que isso faz muito tempo, eu não trabalho com isso mais não. E eu estou participando de uma seleção de emprego. Na época, não sei se era Conta, que se era aquelas empresas de telecomunicação. E aí, não sei se alguém já participou de alguma entrevista dessa, né? Mas tem dinâmica de grupo, tem um bocado de coisa. Até chegar no momento da contratação. Ele passou em tudo. Aí, quando chegou no momento da contratação, da admissão, exigiram vários documentos, dentre eles uma folha de antecedentes criminais. E ele não conseguia tirar em casa. Ele tentava tirar e dizia lá, né? Se dirige ao fórum mais próximo, não funciona. E aí ele pegou e contou isso pro cara, o advogado disse, meu amigo, é porque quando isso acontece, realmente só tira lá no fórum. Só tira no fórum. E aí, e aí o cara disse, mas por que só tira no fórum? Aí ele disse, é porque pode ter tido alguma coisa e o pessoal não atualizou. Ele fez, não atualizou quando? Como? Aí ele fez, quando foi que você praticou essa conduta? Aí ele disse, hoje faz tempo demais, isso aqui foi cometido, salvo engano, em 97, aí fazia tempo. E aí o camarada chegou e fez assim, meu amigo, eu lembro da aula que eu fui, na aula de Direito Penal, eu lembro quando o professor disse, a prescrição máxima se dá em 20 anos. E, meu amigo, já passaram 24, ou foi 26, alguma coisa assim. E aí o cara disse, oxente, então quer dizer o quê? Quer dizer que por mais que você tenha praticado um crime, o Estado, que é o detentor do direito de punir, não pode fazer mais nada. Ele falou, sério, é? E assim é? Ele disse, existe a prescrição, que é a perda do direito. Aí você vai lá, né, e tira lá seus antecedentes. O pessoal não atualizou, você vai lá. Aí ele foi. Aí foi engraçado que ele foi. Aí quem contou a história foi até uma menina que trabalha lá. Ela é servidora lá, né? O cara chegou lá. Aí disse, opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu vim aqui buscar meus antecedentes. Aí disse, você pode tirar em casa. Não, mas não está saindo não. Aí disse, não, então me dê aí seu documento. Aí quando ela colocou lá no computador, num computador da justiça é diferente do computador em casa, né? Quando botou lá, né, apareceu aquele balãozinho, apareceu assim, mandado de prisão expedido. E aí a servidora, mas tu passa no concurso hoje, já pega uma bomba, né? Ela disse que quando apareceu isso, ela disse, eita porra, e agora? Aí ela disse, olha, eu vou aqui dentro. Aí foi lá dentro, a juíza estava na vara, disse, olha, doutora, tudo bem? Olha, o rapaz chegou aí para tirar os antecedentes. A juíza disse, não, peço-me da secretaria, ele faz. Ela disse, não, mas eu sei fazer. Mas quando eu botei os dados dele, apareceu essa mensagem aqui, ó, mandado de prisão expedido. Aí a juíza perguntou, e ele está onde? Ele está aí fora.
Aí disse, cadê o caso? Aí ela olhou e disse, oxente, eu sei que caso é esse. A gente colocou esse cara como foragido. Fui eu que devo querer ter a prisão dele. Ele tá aí? Tá. Aí ela disse assim, olha, vá lá fora, chama a PM. Não tem a PM que fica no fórum, né? Chama a PM. Aí deu o mandado ao policial. O cara entrou, né, na parte da secretaria ali. Quando ele abriu a porta... Aí eu achei engraçado, que ela disse assim, quando ele abriu a porta, o policial veio assim, fulano. Aí ele disse, opa! E aí eu fico pensando, porra... Imagine eu aqui, entra um cara fardado aí de Júlio, eu não vou olhar, porra. O cara vai chamar 10 vezes meu nome aí, eu vou dizer, ó, se tiver algum Júlio aí, ó, se apresente aí. E o cara vai, opa! Aí ele fez, você é fulano? Eu disse, sou. Aí ele disse, olha, você está preso. Aí ele fez, preso? Preso pelo quê? Olha, você está sendo acusado de um crime assim, assim, assim. Aí ele riu. Isso aí prescreveu, porra. Isso aí prescreveu. Pode falar lá, porque o rapaz disse que eu podia vir aqui. Aí eu sei que moral da história. O policial ficou sem entender, chamou a juíza e a juíza disse, não, meu amigo, olha, esse advogado que você consultou, eu acho que o professor estava dando aula de prescrição e, de fato, é em 20 anos. Mas não deu tempo de terminar e ficou para a próxima aula que você faltou. Que o professor disse assim, pessoal, existem marcos interruptivos. E se eu for, por exemplo, lá no artigo 117, ele diz assim, ó, causas interruptivas da prescrição. Interrupção quer dizer que zera e começa a contar tudo de novo. Recebimento da denúncia. Você foi denunciado e eu recebi. Zerou a contagem. Zerou a contagem. E esse recebimento tinha feito uns 4 anos só. Ou seja, ele achou que tinha passado 26 anos. Não, zerou e começa a contar tudo novamente. A gente tem que ver com quem tira dúvida na rua, né? Aí vejam, qual é a grande questão? Se eventualmente não acontecer nada, aí tudo bem, né? Você vai lá, faz o somatório e se livra, né? Eventualmente de um processo criminal. Beleza? Oi. 109. 109. É Código Penal, tá? 109 Código Penal. Deixa eu ver um negócio aqui rapidamente. Porra. Oi. Ressocializar. Então, mas a grande questão é, ele não cumpriu a pena que teve, né? Ele não foi condenado ainda, né? A ideia é, ele cumpre a pena, mas ele estava esse tempo todinho, né, vivendo tranquilamente. Ele não cumpriu a pena. A função da pena é essa, mas não teve pena, não teve processo, ele não chegou a ser processado, nem julgado, nem condenado. Infelizmente, né, a gente tem essas situações, né, que, o tempo passou, o tempo esquece tudo. A função da prescrição, inclusive, é essa. Só que, nesse caso, o código vai trazer situações em que a gente vai brecar essa ideia de dizer, função da pena. Mas não teve pena ainda, o processo não acabou. É por isso que quando a gente faz do trânsito em julgado, eu tenho outro prazo para poder, né, conseguir prender esse cara. Se durante esse período eu não conseguir, aí tem a prescrição de fato. Olha essa questão, estava arriscada aí já, né, mas só para tu observar. Olha só que interessante essa questão. O réu foi denunciado por furto simples. Após a citação por edital, o preso foi o processo foi suspenso com fulgo no artigo 366. Sabendo que o furto possui pena de 1 a 4 anos e que o prazo prescricional previsto para a pena mínima é de 4 anos, enquanto para a pena máxima é de 8 anos, o prazo prescricional ficará suspenso por... Olha só, quando a gente diz assim, Júlio, o prazo da prescricional da pena mínima de 1 ano, prescreve em 4. Pena máxima de 4, prescreve em 8. O STJ diz que ele é regulado por qual pena? Máxima. A própria lei já trouxe qual seria o prazo. Eu não precisava decorar a tabela do Código Penal. E aí é aquela coisa, muita gente, né, vai e marca 4. E não é 4 anos, é o quê? 8 anos. É aquele mesmo exemplo que eu trouxe para vocês aqui. Eu estou mostrando a questão aqui como caiu. Ele diz, o prazo prescricional ficará suspenso. Lembra lá, por 8 anos. Que é o prazo que vai prescrever a pena máxima de 4 anos. Entendeu agora?
Conseguiu entender? Então lembra lá, se você estiver diante de qualquer crime, Júlio, o crime é de homicídio, 12 a 30, é regulado pelo máximo da pena. Essa pena máxima prescreve em 20 anos, logo ficaria suspenso por um período de 20 anos. É isso que a gente precisa estabelecer. Tranquilo? Muito cuidado, então, né, se ele trouxer questões nesse ponto, nesse sentido. Como é? O que é que acontece? Toda vez que a gente pega um crime, ele não tem aqui a pena mínima e a pena máxima. Se a gente fosse pensar assim, essa pena de 4 anos prescreve em quanto? 8. A pena de 1 ano prescreve em quanto? 4. Só que o STJ diz que a regulação se dá pela pena máxima e não pela pena mínima. Ele trouxe aqui justamente para confundir. Ó. Ele disse, ó, o crime de furto tem pena de 1 a 4. Coloquei aqui, pena de 1 a 4. E que o prazo prescricional previsto para a pena mínima é de 4. Uma pena de 1 ano prescreve em 4. Já enquanto para a pena máxima é de 8. Uma pena de 4 prescreve em 8. O prazo prescricional ficará suspenso por quanto? O STJ ele diz o quê? É regulado pela pena máxima. Se é pela pena máxima, 8 anos. O que é que a questão fez? Ela trouxe a regulação da mínima e da máxima. Ela cobrou do candidato que tinha o conhecimento, né, que o STJ disse. É regulado pelo máximo da pena. Seria nesse ponto, nesse sentido. Oi. Diferente. Aí o que é que acontece? Todas as bancas elas seguem o STJ. Além de ser, né, um posicionamento mais recente, é algo que prevalece. A grande questão é, desde que o STJ se manifestou com isso, o STF nunca falou mais nada. Mas o Supremo tem um posicionamento antigo que deveria ficar até o sujeito aparecer. Só que desde que o STJ criou essa súmula, o Supremo ele não falou mais nada. É a mesma coisa de... Não sei se vocês lembram, mas existe um procedimento especial de crimes praticados por funcionário público. É o que a gente observa, inclusive, no artigo 513 do Código de Processo Penal. Se eu pegar aqui o processo penal, está aqui o artigo 513. 513. Ele diz assim, ó. Ele coloca, né? Do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por funcionário público. Então, se você, funcionário público, né, praticar um crime, você, funcionário público, praticou um crime. A questão é, você tem um procedimento especial contra você. Eu tenho uma coisa que eu vou ter para você que eu não vou ter, por exemplo, para um particular. Ele diz assim, ó, nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão ao juiz de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que faça presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. O que é que acontece? Se você praticou um peculato, imagina, e eu vou te denunciar, o juiz, quando recebe a denúncia, determina a tua citação. Mas no caso do funcionário público, antes do juiz receber, ele vai te notificar para tu apresentar uma defesa, que a gente chama de defesa preliminar ou resposta preliminar. E aí a gente encontra isso aonde? Aqui no 514, ó. Olha só o 514 o que diz. Nos crimes afiançáveis, olha só o que ele coloca. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias. O que é que ele está dizendo aqui? Que se você é um funcionário público e praticou um crime funcional e esse teu crime funcional é afiançável, e detalhe, todos os crimes funcionais hoje são afiançáveis. Eu digo isso por quê? Porque essa redação é antiga, né? E em 2011 houve uma reforma. Antigamente, a facilitação de contrabando de escamio, o excesso de exação eram crimes inafiançáveis. Hoje tudo admite fiança. Aí o que é que acontece? O juiz, antes de receber, ele notifica o funcionário para apresentar uma resposta preliminar. Então, antes de tu apresentar essa resposta à acusação após a citação, tu apresenta uma defesa preliminar no prazo de 15 dias, no prazo de 15 dias. Isso é para quê, Júlio? É para evitar uma denúncia ou queixa de forma temerária, né, contra aquele funcionário público. E se eu convencer o juiz, ele vai lá e rejeita. Ele vai lá e rejeita. Por exemplo, vamos imaginar, e aí isso já aconteceu inclusive, tá? Eu lembro tem aqui do outro lado, né, na Agamenon ali, tem o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E aí ia ter uma palestra. E aí eu não sei se alguém aqui, né, já deu palestra e tal, enfim, dias antes ou no dia ou um dia antes, alguém vai entrar em contato contigo e perguntar se você vai precisar, né, de uma lousa, de um quadro, de piloto, de um projetor, de um data show, de uma cartolina, alguma coisa. E aí eu lembro, né, que o sujeito chegou e aí disse assim, olha, eu vou precisar de um data show, de um projetor.
E aí o cara, né, um funcionário aí do tribunal, né, bem eficiente, ele chegou e disse, eu vou fazer o teste, vou testar tudo. Ligou, ficou, né, não sei se vocês sabem, quando essa lâmpada vai ficando mais usada, né, vai ficando meio rosa e tal. Ele ligou, ela ficou lá, né, rosa e tal, não sei o que. Quando ligou de novo, ela ficou, né, sem dar força, sem sinal. Ele disse, porra, o negócio é amanhã, vou tentar resolver isso logo. O que foi que ele fez? Ele retirou aquele projetor e na sala lá de reunião dos desembargadores tinha um datashow desse novinho, que eles usavam para reunião e na verdade mal usava. Ele pegou outro e colocou no lugar. Um outro servidor, o que foi que ele fez, Júlio? Ele disse, né, que o cara tinha subtraído. Ele disse, né, que o cara tinha levado. Se eu, como funcionário, estou subtraindo algo, eu estou praticando peculato. E aí o que aconteceu? E essa informação foi dita, houve uma denúncia contra esse funcionário. E aí, quando a denúncia chegou, o juiz disse, antes de receber, eu vou autuá-la e vou notificar o funcionário para que ele apresente uma defesa preliminar. Nessa defesa preliminar, ele disse, não, eu não subtraí nada não. Veja, inclusive eu tenho um documento que eu dei entrada no almoxarifado para se fazer a troca da lâmpada. E aí, o detalhe, tudo que tem na repartição é tombado, né? Acho que vocês já perceberam, tem aquele tombamento, a chapinha, número tal, não sei o que tal. Ele pegou o número que tinha e disse, olha, esse aparelho aqui tombado, que estão dizendo que eu subtraí, ele está lá no almoxarifado, que eu dei entrada tal, 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 e assim, assim, assim. O juiz analisou aquela defesa preliminar, verificou que não houve crime e rejeitou a denúncia. Isso, inclusive, a gente encontra no artigo 516. Ó. Ele diz assim, ó, o juiz rejeitará queixo à denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou improcedência da ação. Ficou comprovado que não teve crime nenhum. Ele tirou o projetor, mas ele não subtraiu. Ele só fez uma troca, né, com o de outro setor. A questão é o seguinte... Essa denúncia ou queixa, ela deve vir instruída de documentos. Beleza. Só que a grande questão é, e se esse documento que vem na denúncia ou queixa for um inquérito policial? O inquérito policial, em tese, é um procedimento mais robusto, né? Em tese, evitaria uma denúncia ou queixa temerária. E aí a pergunta é, mesmo assim, eu preciso notificar o funcionário público? O Supremo diz que o quê? Sim, tem que notificar. Mas o problema é, só cai a pulsão do STJ. E debaixo do 514, ele deve estar citando uma súmula aí. Uma súmula. E olha só o que é que o STJ faz. Quem está com o vadimeco, né, debaixo do 514, ele está citando uma súmula do STJ que diz assim: é desnecessária a resposta preliminar de que trata o 514. Aí ele diz, na ação instruída de inquérito policial. Por que o Supremo não concorda com isso? Porque o Supremo diz que é um absurdo. Na prova, eu vou levar a posição do STJ. Se a minha denúncia vier com inquérito, lembra lá, né? Se a minha denúncia vier com inquérito, eu vou dizer que é desnecessária essa resposta preliminar. Por que tecnicamente isso é um absurdo? E aí é como teve até um desembargador que disse, vejam, ele não disse assim, se a denúncia vier com inquérito, é desnecessário. Diz assim, se a denúncia vier com inquérito, é desnecessário a resposta do 514. E isso realmente é complicado. Por quê? Um policial é funcionário público? É. Um técnico, um analista, lembra lá, né? Um perito, eu dispenso quando tiver inquérito contra essas pessoas. Um juiz é funcionário público? É, mas no caso dele, não dispensa. Por quê? Porque existe uma lei interna dos tribunais para juízes que dá direito a ele a notificação para a defesa preliminar. Ele não disse que era dispensável de todo mundo, ele disse que era do 514. E o juiz não responde aqui pelo 514. A lei de drogas traz direito à defesa preliminar. Aí é como o sujeito disse, no Brasil, é melhor ser traficante do que ser funcionário. Apesar de que é, mas não é a lógica aqui que era para a gente, então, observar. Então, lembra disso, tá? Vamos aí, né, ficar atento. Lembra aí, bronca, né? Tem que pagar, né? Curso acabando, quem não paga sai. Olha só, essa defesa preliminar, resposta preliminar, de acordo com a STJ, é desnecessário. É aquela coisa, não existe isso quem manda mais, tá? Quando a gente vai estudar jurisprudência, a gente às vezes fica com medo, dizendo assim, Júlio, mas o STF manda mais do que o STJ. Tem nada a ver, tem nada a ver. Lembra, inclusive, que o Supremo é um tribunal político. O STJ é um tribunal jurídico. Lembra lá, né? Em tese, o STJ aplica a lei. Em tese, né? A gente sabe que vez ou outra, né? Dá umas falhas e por aí vai. Por exemplo, a gente tem um ponto que conseguiu corrigir em Pernambuco. Foi o caso, por exemplo, aquele camarada aqui praticou, né, um roubo aí, né, no viaduto ali.
Ficou constatado que aquela arma não era de verdade. Você se lembra do caso, né? O cara lá botou uma arma e tal. Só que a grande questão é que em Pernambuco, né, a gente tem esse histórico antigamente, os juízes aqui, né, autuavam o sujeito e condenavam o cara pelo roubo majorado pelo emprego de arma. Só que aí o STJ já tinha definido que brinquedo não majora ali, né? Porque ali não é uma arma de fogo. E muita gente dizia assim: ah, mas a vítima não sabe. Mas não interessa.